hemorragia subaracnoide, especificamente a HSA de origem aneurismática. A gente não vai trabalhar tanto nem a HSA de origem traumática, nem outras origens de HSA. Primeiro de tudo, então, algumas definições. Em primeiro lugar, HSA é um sangramento no espaço subaracnoide, que é o espaço preenchido por líquor dentro das trabéculas aracnoides, em volta das trabéculas aracnoides. Eu coloquei uma figura aqui, só para exemplificar e mostrar que muitos vasos importantes e calibrosos passam ali no espaço subaracnoide e, portanto, é um local de sangramento muito frequente. Até 5% da população em estudos pós-mortem tem aneurismas na necrópsia, embora nem todos eles tenham rompido, ao contrário. A taxa de rompimento varia de 1 a 2% ao ano dessas lesões, muitas são descobertas incidentalmente. Até 15% das hemorragias cerebrais são originadas no espaço subaracnoide, e existem vários fatores de risco já muito bem determinados. O principal deles é o tabagismo, embora também exista a hipertensão, etilismo, algumas síndromes genéticas associadas principalmente a distúrbios do colágeno, e existe uma preponderância de gênero dependendo da faixa etária. Em pessoas mais jovens, é mais comum que seja homem. Os aneurismas são mais comuns em homens. Acredita-se que por causa de uma tendência maior dos homens a apresentarem tabagismo, hipertensão e outros fatores de risco nessa faixa etária. A partir de 45, 50 anos, passa a ter uma preponderância feminina. E acredita-se que isso seja devido a distúrbios hormonais associados à menopausa, ao climatério. Aqui é uma figura só para mostrar onde é o espaço subaracnoide, complementar aquela figura anterior, mostrando os vasos que passam no espaço. É uma figura do rótão. E aproveitar para sugerir aos residentes, os R1s, esse site aqui, para quem ainda não conseguiu comprar o rótão, é um site que tem grande parte das figuras do rótão, faz um cadastro gratuito e tem acesso a elas, a um atlas bem interessante. Passando direto, então, ao quadro clínico, que o nosso foco vai acabar sendo mais diagnóstico e tratamento, classicamente, é uma hemorragia descrita durante um pico pressórico. Pode existir uma cefaleia sentinela, dias a semanas antes do quadro clínico original. Esses picos pressóricos, só voltando um pouquinho, eles não são obrigatórios, mas eles acontecem frequentemente em situações de estresse físico ou emocional, seja um exercício físico mais extenuante, seja atividade sexual, ou mesmo estresse emocional. O quadro clínico principal vai ser, então, a thunderclap headache, que é uma cefaleia de forte intensidade, já começa forte, e atinge um pico máximo em até 1 hora. Essa cefaleia pode vir acompanhada de vômitos, rigidez de nuca, síndrome de Terson, que é essa hemorragia vítrea, que está mostrada aqui na figura do lado, que é uma hemorragia associada à hemorragia subaracnoide, e indica necessariamente um pior prognóstico, porque ela indica hipertensão intracraniana de maior grau. Esse paciente pode ter um rebaixamento de nível de consciência e pode ter uma variedade muito grande de sinais focais, alguns localizatórios, outros não. Classicamente, essa cefaleia em thunderclap é aquela que o paciente vai referir como a pior dor de cabeça da vida, embora isso seja muito mais uma definição dos livros e que o médico tem que extrair do paciente do que algo que às vezes ele venha trazendo diretamente para nós. Aqui é uma tabela do UpToDate. Eu não vou ler a tabela toda, acho que não seria tanto foco, é só para mostrar que existem sintomas, déficits neurológicos específicos que podem indicar alguma localização do aneurisma. Por exemplo, uma paralisia do terceiro par, que indica geralmente um aneurisma da comunicante posterior. Assim como existem falsos sinais localizatórios, como a paralisia do sexto par, que só indica que existe hipertensão intracraniana, não nos dá uma pista tão boa com relação a onde está o aneurisma. E daí tem outros sintomas, a rigidez de nuca associada à irritação meningea pela degradação dos produtos de sangue, e que depois, para quem quiser, vale a pena
ler com mais calma e tentar localizar os aneurismas baseado nos sintomas que aparecem. Bem, chegou um paciente, então, com aquele quadro clínico que eu coloquei ali em cima. Uma cefaleia descrita como a pior dor de cabeça da vida, com rigidez de nuca e com sinais de hipertensão intracraniana. Necessariamente, desse paciente, eu sei que eu preciso pedir uma tomografia, porque ele já tem sinais de hipertensão intracraniana. Mas se o paciente só queixa de cefaleia, tem uma cefaleia forte, como eu vou saber em que momento eu peço para esse paciente uma tomografia e em que momento eu não peço? Como que eu vou evitar comer bola nesses casos? Para isso foi desenvolvida essa regra, a regra no registro subaracnoide de Ottawa, que diz que em pacientes a partir de 15 anos que tem uma cefaleia não traumática, que alcança o máximo de intensidade até 1 hora, ou seja, uma thunderclap headache, igual a gente colocou lá atrás, não tem déficit neurológico, não tem histórico de aneurisma, não tem tumor cerebral e nunca teve essas cefaleias antes. Eu vou pedir tomografia nos seguintes casos: quando esses pacientes tiverem rigidez de nuca ou qualquer sinal de irritação meníngea, idade acima de 40 anos, quando eu evidenciei uma perda de consciência, eu ou o acompanhante do paciente, quem trouxer, quando existe o início dessa cefaleia durante um estresse físico ou emocional, principalmente físico, quando a cefaleia começa já na intensidade máxima, não é a cefaleia que atinge a intensidade de 1 hora, é a que atinge já a intensidade máxima desde o primeiro minuto, e quando existe uma limitação da flexão do pescoço ao exame físico, que a gente entra naquela questão da irritação meníngia. Tudo isso indica que eu vou precisar investigar esse paciente melhor para saber se ele tem ou não uma hemorragia subaracnoide, e, portanto, o primeiro exame, que é a conduta inicial, vai ser uma tomografia de crânio. A tomografia de crânio vai ser sempre para nós exame inicial. Em até 6 a 12 horas do ictus de uma hemorragia subaracnoide, ela tem uma sensibilidade de 100% dos casos para detectar HSA. E no 5º dia, essa sensibilidade já cai para 58% e 60%. Então, se eu tiver uma suspeita clínica forte, o ictus foi um tempinho um pouquinho maior, não foi no mesmo dia, não foi nas primeiras 12 horas. Como a suspeita clínica é importante, eu preciso progredir a investigação, mesmo com uma tomografia normal. E a progressão dessa investigação, em geral, vai ser com uma punção lombar. É claro, sempre importante fazer a tomografia antes da punção lombar e não o contrário, para excluir a questão de hipertensão intracraniana, que pode causar herniação numa punção lombar desavisada. Feito a tomografia, identificado o sangramento, sendo o sangramento de origem supostamente aneurismático, a gente já vai ver algumas características desse sangramento, a gente passa para identificar onde está o aneurisma. E para isso, hoje o exame mais usado, que a gente no serviço acaba usando mais, é a angiotomografia arterial. Ela vai nos dar uma noção muito boa dos vasos e muito frequentemente vai localizar o aneurisma. Idealmente, se estiver disponível, também vai ser feita uma arteriografia, que tem uma sensibilidade, uma especificidade maior do que a angiotom. Aqui algumas imagens de HSA. Bem, que tipo de sangramento sugere para nós que a HSA é de origem aneurismática? São sangramentos que estão nas cisternas da base, que ocupam a fissura sylviana, que ocupam a fissura interhemisférica e que ocupam cisternas supracelular, a cisterna interpeduncular, alguma dessas cisternas mais específicas. Embora esse não seja um bom preditor da localização do aneurisma, eles são um bom preditor de que o aneurisma é de origem aneurismática, de que a HSA é de origem aneurismática. Então aqui a gente consegue ver na imagem A, um sangramento em todas as cisternas da base, inclusive já dá para ver uma dilatação dos córneos temporais dos ventrículos laterais, que é um indicativo de hidrocefalia. Na figura B, onde está a seta, a gente vê também uma HSA um pouco menos óbvia do que na figura A, adjacente à ponte, aqui à esquerda, e essa é a cisterna supracelular, onde está a hemorragia também. Na figura C, a gente já vê uma HSA perimesencefálica,
que não é uma característica que sugere tanto assim uma origem aneurismática. É frequentemente o sangramento venoso que causa a HSA perimesencefálica. No entanto, pode também ser um sangramento de aneurisma de circulação posterior. Então, não dá para a gente simplesmente parar a investigação por aí por ser uma HSA perimesencefálica, atribuir a sangramento venoso, que geralmente tem um prognóstico melhor. E, por fim, aqui, na letra D, a gente tem uma HSA já na convexidade, que é menos frequentemente atribuída a aneurisma ainda. Ela costuma ser ou traumática, ou associada a angiopatia amiloide em pacientes mais idosos, ou associada a vasoconstrição cerebral reversível em pacientes mais jovens. Bem, existem muitas classificações possíveis para hemorragia subaracnoide. As mais usadas são as que eu coloquei aqui do lado. Existem classificações que levam em consideração principalmente o ponto de vista clínico do paciente, que são Hunt-Hess e da WFNS, e existem classificações radiológicas que levam em conta as características da imagem. As principais dessas são Fisher e a Fisher modificada ou Classen, que são a mesma. E existe uma classificação combinada, bem menos utilizada, que é Ogilvie e Carter. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira classificação, então, é a de Hunt-Hess, que foi desenvolvida em 1968 e divide em 5 graus diferentes os pacientes com HSA baseado na clínica que eles têm. A gravidade é crescente. No grau 1, o paciente está assintomático ou oligossintomático e vai agravando à medida que vai aumentando a gravidade do paciente. No grau 2, o paciente já tem uma cefaleia mais importante e não existe déficit neurológico, mas o paciente está acordado, está lúcido, está conseguindo se comunicar e interagir bem com o ambiente. No grau 3, o paciente já está confuso, sonolento e pode existir algum déficit focal, embora ele não seja obrigatório. No grau 4, o paciente já está com uma dificuldade maior em manter a contactuação, está em estupor, tem déficit neurológico, que pode ser, inclusive, muito grave, e pode já ter posturas patológicas ou distúrbios autonômicos. Enquanto isso, no grau 5, o paciente já está em coma, um coma profundo, e é o estado mais grave possível na classificação de Hunt-Hess. A classificação da World Federation, ela é baseada no Glasgow. O Glasgow, o score de coma de Glasgow, a gente já viu algumas vezes nas últimas aulas, e vai ser dividido, então, em grau 1, para quando o paciente está em Glasgow 15, em grau 2, quando o paciente está em Glasgow 13 ou 14, mas sem déficit neurológico. O grau 3, quando está nesse mesmo Glasgow 13 ou 14, mas já aparece algum déficit neurológico importante, sobretudo afasia e hemiparesia. O grau 4, ele vai ser quando o paciente apresenta um Glasgow de 7 a 12, independente do déficit neurológico, enquanto que o grau 5 é um Glasgow de 3 a 6. Essa classificação é importante porque ela se associa com a mortalidade e com o prognóstico do paciente. Então, a gente pode ver aqui que quanto maior o grau da classificação da World Federation, a gente vai ter um índice de mortalidade maior, sendo que ele chega a 77% no grau 5. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver a média do Glasgow Outcome Score, GOS, que o paciente vai sair da internação hospitalar, caso ele sobreviva. Que, quanto maior também, mais grave o paciente sai. Agora, um pouco das classificações radiológicas. E eu coloquei na mesma tabela as duas. Eu não, o autor do artigo já colocou na mesma tabela as duas. A classificação de Fisher e a classificação de Fisher modificada. A classificação de Fisher, ela vai de 1 a 4. E na classificação 1, não existe nem HSA e nem hemoventrículo. É, portanto, uma tomografia a princípio normal. Mas isso não exclui, como a gente já viu, HSA. Precisa fazer, em algumas ocasiões, a punção lombar. No grau 2 de Fisher, a gente tem uma HSA focal ou difusa, mais fina. E com fina eu quero dizer que o diâmetro dessa HSA tem que ser menor do que 1 milímetro. No caso do grau 3, a gente já tem ou uma HSA difusa, só que maior do que 1 milímetro, ou um coágulo localizado. Isso com ou sem hemoventrículo.
E no caso do grau 4, não existe HSA fina, ela é só mais grosseira mesmo, e tem um hemoventrículo mais importante. Essa classificação se correlaciona com o vasoespasmo, mas ao contrário do que a gente poderia esperar, o grau 3 é mais grave do que o grau 4, que foi uma das razões pelas quais o Classen e os colaboradores sugeriram uma nova classificação, que é a classificação de Fischer modificada, que agora vai do grau 0 ao grau 4, sendo que o grau 0 é aquela sem HSA ou sem hemoventrículo, e a grau 1 é quando existe uma HSA fina, menor do que 1 milímetro, e sem hemoventrículo. 2, fina, com hemoventrículo. 3, mais grosseira e sem hemoventrículo. E 4, mais grosseira também, maior do que 1 milímetro, e com hemoventrículo. Essa se correlaciona de uma forma mais linear com a ocorrência de vasoespasmo, que foi o objetivo dessa classificação. Então, ela acaba, eventualmente, hoje sendo mais utilizada do que a de Fischer por si. Aqui só um treinamento de imagens, para a gente ter uma noção da escala da classificação de Fischer e da classificação de Fischer modificada. Grau 1 de Fischer, na primeira imagem aqui, não tem nenhum sangue subaracnoide visível. Grau 2, existe HSA, mas ela é fina, menor do que 1 milímetro. Grau 3, a HSA é um pouquinho mais grosseira, maior do que 1 milímetro, ou tem um coágulo de pelo menos 3 milímetros localizado. Grau 4, quando existe hemoventrículo mais significativo. Tá? E aqui a de Fischer modificada, que a gente acaba usando mais hoje, sendo que a primeira imagem é o grau 1 já, não trouxe uma imagem do grau 0 por ser uma tomografia normal, onde a gente vê a HSA menor do que 1 milímetro, grau 2, HSA menor do que 1 milímetro, mas com hemoventrículo, grau 3, HSA maior do que 1 milímetro, mas sem hemoventrículo, e, finalmente, o grau 4, mais grosseiro de todos, uma HSA bem maior do que 1 milímetro e o hemoventrículo associado. E aí, finalmente, a classificação de Ogilvie-Carter, que é uma classificação um pouco mais complexa, que leva em conta esses critérios: a idade maior do que 50 anos, o Hunt-Hess, o Fischer, o tamanho do aneurisma e se ele está localizado na circulação posterior ou não, sendo que ele dá um ponto a mais para aneurismas gigantes localizados na circulação posterior. O score aí varia de 0 a 5 e ela é mais complexa do que as outras, mas acaba sendo mais precisa para indicar prognóstico. Mas é bem pouco usado. Aqui um algoritmo, então, do que fazer com o paciente que chegou para mim com uma HSA de padrão aneurismático. O primeiro exame que eu vou pedir, em geral, vai ser a angiotomo, que é mais disponível, onde eu posso identificar a causa desse aneurisma. Identificando a causa, eu vou indicar o tratamento para ele. Se eu não identifiquei a causa, eu posso optar pela angiografia. E a angiografia identificando a causa, a mesma coisa. A gente segue o tratamento. A angiografia não identificando a causa, eu posso repetir tanto a angiografia como a angiotomografia, alguns dias depois, se eu não identifiquei nenhuma causa provável. Eventualmente, inclusive, uma angiorressonância pode ajudar. Mas se mesmo assim, no segundo exame, alguns dias depois, uma semana depois, eu não conseguir achar a causa, muitos autores advogam que a gente nem deva seguir com as investigações, enquanto que outros sugerem uma terceira angiografia, uma terceira angiotomografia, para garantir que não tenha realmente aneurisma ali. Falando então um pouco das complicações, as principais complicações associadas ao sangramento subaracnoide são o ressangramento, o vasoespasmo e a hidrocefalia. A hidrocefalia é a primeira que eu vou falar, por ser um pouquinho mais fácil de falar. A gente vai falar um pouco menos dela, que vai ter outras oportunidades para falar. Hidrocefalia acontece porque os produtos de degradação do sangue ou formam coágulos que fazem obstrução ao fluxo licórico, ou eles impedem a reabsorção das granulações de Pacchione nas granulações subaracnoides. Ou seja, pode fazer tanto hidrocefalia obstrutiva quanto hidrocefalia comunicante. O tratamento para a hidrocefalia, quando necessário, vai ser com DVE, derivação ventricular externa. Só é importante lembrar que
muitas vezes uma DVE diminui a pressão intracraniana e o aneurisma que está lá, que estava eventualmente tamponado, pode voltar a sangrar, pode favorecer o ressangramento. Então, sempre que for colocada uma DVE, é porque eu pretendo fazer a clipagem do aneurisma em breve, ou a clipagem ou o tratamento endovascular do aneurisma em breve. Falando um pouco, então, mais das outras complicações, uma das mais temidas é o ressangramento. Eu vou suspeitar que um paciente ressangrou quando ele tem uma deterioração neurológica em relação ao nível basal. E sempre que isso acontecer, eu preciso repetir uma tomografia de crânio. A mortalidade do ressangramento chega até 70% dos casos. Então, é uma complicação muito grave e que exige um tratamento de emergência. É preciso realizar a exclusão do aneurisma da circulação, seja por via endovascular, seja por via aberta, o mais rápido possível. O período de maior risco que esses pacientes têm para apresentar um ressangramento, entre 2 e 12 horas depois do sangramento inicial, depois do ictus, mas ele pode acontecer ainda nos primeiros dias. O tratamento que a gente vai passar para tentar evitar essa complicação, a gente já fala em breve, junto com o tratamento de da HSA como um todo. Os principais fatores de risco para ressangramento são a demora na instituição do tratamento definitivo, clipagem ou tratamento endovascular, um pior status neurológico à admissão, ou seja, um paciente que já chega mais grave, aneurismas maiores tendem a ressangrar mais, uma pressão arterial mais alta desde o começo, por ser um fator de risco para o sangramento, também é um fator de risco para o ressangramento, a presença de hidrocefalia e a presença de hemorragia intraventricular ou intraparenquimatosa, ou seja, um grau maior de Hunt-Hess ou da World Federation e um grau maior do Fisher ou do Fisher modificado. Uma outra complicação que a gente tem muito temor em relação ao HSA é a isquemia tardia. Isquemia tardia tem no seu período de maior risco 4 a 14 dias do ictus, embora ela possa acontecer além de até 3 semanas. Ela raramente acontece antes de 3 dias. O principal mecanismo da isquemia tardia é o vasoespasmo, que pode ser clínico ou angiográfico. O vasoespasmo ele acontece porque a degradação das substâncias do sangue, a lise do sangue, causa um dano endotelial e causa contração da musculatura lisa vascular. Isso acontece mediado tanto por óxido nítrico, que é reduzido, é um vasodilatador que esses produtos do sangue acabam reduzindo, e um aumento da endotelina, que é um vasoconstritor. Portanto, se é um produto de degradação do sangue que causa o vasoespasmo, quanto mais sangue, maior o risco de acontecer o vasoespasmo. Portanto, aquela classificação, esse é o mecanismo fisiopatológico que justifica as classificações de Fisher e Fisher modificado. Quanto mais sangramento eu tenho, maior o risco de vasoespasmo. 60 a 70% dos casos de vasoespasmo é apenas angiográfico e não tem repercussão clínica. A repercussão clínica, no caso, são sintomas neurológicos novos ou uma queda de até 2 pontos no Glasgow. E o vasoespasmo angiográfico, eu vou identificá-lo principalmente no Doppler transcraniano, que é o exame que a gente tem mais disponível, embora ele possa ser visto, sinais deles possam ser vistos tanto na tomografia quanto na angiotomografia, e possa ser usada a angiografia como padrão ouro de referência. Mas o Doppler acaba sendo muito mais disponível. Aqui tem outros métodos bem menos comuns, de utilização bem menos comum, mas que é interessante ter em mente que eles existem. Vamos então para o tratamento da fase aguda. Esses pacientes, eles chegam muitas vezes num estado grave, às vezes precisam de intubação, precisam de estabilização clínica. Eu preciso estabilizar então esse paciente clinicamente antes de pensar em tratar meu aneurisma, antes de instituir medidas para evitar as complicações. Isso porque não adianta, eu preciso primeiro manter o meu paciente vivo, como em qualquer outra situação. Feito isso, eu vou realizar um controle pressórico bastante estrito nesse paciente. Enquanto o aneurisma não estiver clipado, eu tenho que manter uma PA sistólica menor do que 160 e uma PA-M, uma pressão arterial média, entre 90 e 110. O objetivo disso é tanto evitar picos pressóricos que causem sangramento, quanto evitar uma pressão arterial tão baixa que a pressão de perfusão cerebral caia
e eu acabe favorecendo o vasoespasmo. Esses pacientes eles devem permanecer euvolêmicos e eunatrêmicos. A hiponatremia é uma complicação muito frequente nesses pacientes. Eles devem, todos eles, receber nimodipino. Hoje em dia, o nimodipino é dado para todos os pacientes com HSA suspeita de ser aneurismático. É tão bem estabelecido isso que é considerado, inclusive, malprática médica não administrar nimodipino para esses pacientes. O mecanismo do nimodipino, embora ele seja um bloqueador de canal de cálcio, portanto, tenha um suposto efeito vasodilatador, que ele tem, mas não é esse o mecanismo que ele que ele ajuda no caso da HSA. Ele é um neuroprotetor, tem efeito neuroprotetor, e é isso que vai contar para a gente nesse caso. A dose é 60 mg de 4 horas por pelo menos 21 dias. Além disso, esses pacientes precisam ser monitorizados e precisam de alguns cuidados clínicos específicos. Esses cuidados clínicos incluem a reversão de anticoagulação ou de antiagregação, que a gente já trabalhou até lá na aula de AVCH. O uso de antifibrinolíticos, ele até pode ser realizado, e geralmente ele é indicado quando eu não vou conseguir clipar o aneurisma ou embolizar o aneurisma nas primeiras 72 horas. Só que é importante realizá-lo por no máximo 72 horas. Depois disso, eles começam a ter eles começam a causar um resultado tão ruim quanto a não utilização deles ou até pior. O uso acaba sendo controverso porque, embora eles diminuam o risco de ressangramento, eles podem piorar o vasoespasmo. Nas primeiras 72 horas, primeiros 3 dias, não acontece o vasoespasmo. Então, por isso, essa é a limitação do uso dos antifibrinolíticos. Além disso, a tromboprofilaxia é importante também para esses pacientes. Claro que com a compressão pneumática, no primeiro momento, não com enoxaparina ou anticoagulação profilática. Eu vou poder usar a enoxa depois de clipar o aneurisma. Profilaxia de crises, que idealmente vai ser feita com levetiracetam, mas na nossa realidade de SUS acaba que a gente usa muito a fenitoína. Uma toma de controle entre 3 e 5 dias e entre 7 e 10 dias, ou em qualquer momento, quando houver rebaixamento do nível de consciência. O repouso absoluto no leito, laxativos e estatinas. Repouso absoluto no leito e laxativos, o principal objetivo deles é reduzir flutuação pressórica. Se o ressangramento acontece porque eu tenho um pico pressórico, então vou evitar qualquer coisa para esse paciente que possa aumentar a pressão arterial. O tratamento do vasoespasmo, então, de forma um pouquinho mais específica. Primeira coisa, idealmente o vasoespasmo vai ser tratado com a abordagem definitiva desse aneurisma, que é uma profilaxia até para o vasoespasmo. A partir do momento que eu tiver o tratamento definitivo, a clipagem ou o tratamento endovascular, eu posso instituir uma terapia mais agressiva para o vasoespasmo. Eu posso instituir, por exemplo, a terapia hiperdinâmica, que inclui o aumento da pressão arterial, que se aumentar a pressão arterial num aneurisma não seguro, eu posso aumentar muito o risco de ressangramento. E existem tratamentos específicos para tipo de vasoespasmo. Por exemplo, vasoespasmo difuso com um calibre de artérias de menor calibre, eu vou tentar uma administração intraarterial de vasodilatadores, que muito frequentemente é feita já na angiografia. No nosso serviço, o pessoal da endovascular acaba realizando a injeção de milrinona intraarterial durante a arteriografia, já como forma de tratamento do vasoespasmo. E uma outra opção é a angioplastia com balão, que ela é mais útil para vasoespasmo focal, quando existe uma artéria de maior calibre acometida. A monitorização da resposta deve ser feita com Doppler transcraniano e deve sempre haver uma melhora do déficit imediato após o início dessa terapia, que pode ser em horas ou em algumas horas logo após a instituição da terapia. Agora um pouco sobre a abordagem definitiva, que é o que acaba interessando para nós um pouco mais na neurocirurgia. As duas formas de abordagem definitiva dos aneurismas são a embolização endovascular e clipagem cirúrgica. Existem duas questões principais aqui. Primeiro, quando que eu vou abordar um aneurisma? E segundo, qual forma de abordagem eu vou escolher? Idealmente, o tratamento definitivo ele deve ser instituído nos primeiros 3 dias. O quanto antes, melhor.
mas idealmente nos primeiros 3 dias. Isso vale principalmente para o paciente que estiver clinicamente bem, ou seja, HUNT-RES 1, 2 e 3. Aquele HUNT-RES que vai no máximo até o paciente começar a ficar mais confuso e com algum déficit neurológico. Pacientes com quadro clínico mais grave têm um prognóstico pior e existe uma controvérsia maior em relação a qual é o tempo ideal para a cirurgia. Mas nesses pacientes com HUNT-RES 1 a 3, fora da faixa de vasoespasmo, a gente tende a fazer o tratamento o quanto antes. 24 a 72 horas é o ideal. Qual tratamento fazer? Não existe uma resposta. Existem alguns fatores que favorecem um tratamento endovascular melhor e existem alguns fatores que favorecem um tratamento cirúrgico aberto melhor. Por exemplo, um aneurisma de circulação posterior tende a ser tratado melhor com endovascular. É uma localização de mais difícil acesso cirúrgico. A presença de vasoespasmo no momento do tratamento, se o paciente já chega em vasoespasmo, também é um fator que favorece a embolização endovascular. Isso porque a manipulação cirúrgica vai favorecer muito mais o vasoespasmo ainda. Então, se a gente pode fazer endovascular, nesses casos é melhor. Enquanto isso, segmentos distais das artérias tendem a ser de mais difícil acesso endovascular, de mais fácil acesso cirúrgico. Então, eles acabam sendo favorecido o tratamento cirúrgico nesses casos. Aneurismas da bifurcação da artéria cerebral média acabam também, muitas vezes, sendo melhor tratados de forma cirúrgica. Então, não existe uma resposta muito clara para isso. O que existe é a individualização de tratamento e nas mãos de profissionais experientes, de equipes experientes com esses tratamentos, eles acabam tendo resultados muito similares, embora endovascular tenda a ter um pouquinho mais de recorrência, um pouquinho maior de risco de aneurisma de novo. Existem casos, inclusive, que é preciso combinar as duas terapias, como o caso de aneurismas muito grandes e muito complexos, que você pode primeiro embolizar, e depois fazer a clipagem cirúrgica definitiva. Aqui só mostrando um pouco do resultado dessas técnicas. Esse é o aneurisma de topo de basilar. Na figura da esquerda, ele está bem claro aqui na ponta da seta vermelha. E na figura da direita, a gente já vê ele clipado, excluído da circulação. Na arteriografia da direita, ele já está excluído da circulação. E, portanto, é considerado tratamento curativo. Aqui um tratamento similar, só que endovascular. O aneurisma também está na ponta da seta vermelha. E aqui a gente consegue ver as molas de platina ou de Gulliel. As molas de Gulliel. Por fim, então, o prognóstico desses pacientes. A mortalidade geral da hemorragia subaracnoide chega a 50%. A morbidade dos sobreviventes desses 50% chega a 40%. E, portanto, a gente vê o quão devastadora é essa doença e por que o tratamento definitivo, o tratamento curativo é tão importante para melhorar um pouco esse prognóstico. Não vou abordar isso nessa aula por questões do tempo, mas é uma discussão interessante em relação ao risco ao tratamento de aneurismas íntegros. Como eu disse lá no começo da aula, 5% da população tem aneurismas em exames pós-mortem, e fica aquela questão: descobri um aneurisma de forma incidental, fui fazer o exame por alguma outra razão e descobri um aneurisma. Trato ou não trato? Para isso é importante saber que existe um risco de 1 a 2% ao ano para os aneurismas que favorecem uma ruptura, que são aneurismas presentes no topo de basilar, aquele que a gente viu na imagem há pouco tempo, e aneurismas de comunicante posterior. Mas essa é uma discussão muito longa que acredito que vale a pena uma aula específica só para o tratamento de aneurismas íntegros. É isso que eu tinha para passar hoje. E as referências. Excelente aula, Thiago. Excelente mesmo. Parabéns. Os slides excelentes. A maneira que você distribuiu a aula, bem didática aí. Se tivesse uma coisa para falar, seria só para um pouco mais de ênfase naqueles pacientes que chegam com... Daria só uma ênfase assim, naqueles pacientes que chegam óligos sintomáticos,
são os que têm melhor prognóstico, né? Então, são os que estão em Glasgow 15, Ranch-Fez 1, e muitas vezes eles são mandados embora do pronto-socorro porque eles nem passam pelo neurocirurgião algumas vezes, né? Então, se estivesse dando essa aula para, sei lá, alunos de medicina, né? Daria ênfase na cefaleia sentinela, em pensar em HSA, porque quando a gente manda embora uma HSA e ela ressangra, volta com um prognóstico bem pior. Mas seria a única coisa que eu acho que eu falaria aí Professor, para você só para então citar um dado que eu acrescentar. acabei lembrando, Uhum. num estudo que eu li preparando a aula, se eu não me engano, na década de 60, 64% dos pacientes com HSA eram mandados para casa do pronto-socorro sem nenhum tipo de exame, Isso. nenhum tipo de Tem, complementação. tem um artigo, ele é antigo, mas do New England Journal of Medicine, acho que ele é da época de 2000 e pouco, por aí, Avoiding Pitfalls, né, um Rogério subaracnoide, que é justamente para o que você tem que fazer para não mandar embora uma HSA. E ali, nesse artigo, eles têm várias estatísticas interessantes. E uma delas é isso que eu estou falando para vocês, a maioria, e como você falou, mesmo nos Estados Unidos, já nos anos 2000, eles têm uma estatística alta desses pacientes, Ranch-Fez 1, Glasgow 15, né? Que agora não lembro se era tudo isso, mas acho que uns 30%, 40% o diagnóstico não era feito e mandado embora mesmo. E justo mandado embora os pacientes com o melhor prognóstico, né? Então, é uma coisa que tem que estar muito atento, sempre tem que pensar em hemorragia subaracnoide. E foi excelente a aula, acho que tem que ficar para os nossos residentes novos, né? Várias mensagens aí da aula do Thiago, né? Então, diagnóstico de hemorragia subaracnoide, o exame de eleição é tomografia, o diagnóstico do aneurisma, o exame padrão ouro é angiografia digital. Falou muito bem diferenciar entre vasoespasmo clínico, vasoespasmo de imagem e assim por diante. Tem várias mensagens boas. A aula foi bem objetiva. Obrigado, Thiago. Obrigado, professor. Não, foi bom, foi excelente. Vamos ver Vocês querem ver? Vamos ver os casos que temos aí que treinaram no final de semana? Posso compartilhar, professor? Alô? Posso compartilhar? Pode. Oi, pode. Pode.